Ei, pessoal, boa tarde. A Marielle já me apresentou, né? Estamos nessa batalha de atuar como candidatas nessas eleições manipuladas pelo Judiciário. Eu também sou professora, né, de Sociologia na rede estadual e estou aqui no mestrado da FAI, da Educação, aqui na UFMG, com um projeto sobre juventude e participação, inclusive. Na nossa campanha, a gente vem denunciando fortemente como essas eleições são eleições manipuladas pelo Judiciário e que conta com uma atuação cada vez maior do alto comando das Forças Armadas em relação a todo o processo eleitoral. Essa é uma verdadeira continuidade do golpe de 2016, que começou com o impeachment da Dilma Rousseff, e a manipulação desse processo eleitoral favorece ainda mais a extrema-direita. O povo vem sendo impedido, já foi impedido de votar em quem escolhesse, com a prisão arbitrária do Lula, que foi feito por esse judiciário golpista, sabendo que 40% da população tinha intenção de voto no Lula e o judiciário impediu a sua candidatura e manteve a sua prisão arbitrária. E eles fazem isso porque eles querem dar continuidade do golpe e escolher a dedo o próximo presidente para aplicar de maneira ainda mais profunda os ataques que já vinham acontecendo no governo golpista do Michel Temer. E a gente vem acompanhando junto com isso as declarações inadmissíveis de generais das Forças Armadas nessas últimas semanas todas, tentando pressionar por diversas vias o segmento dos rumos desse processo eleitoral. A gente denuncia, portanto, fortemente essa escalada do golpe, com o impedimento da população de votar em quem quiser, ainda que a gente não dá nenhum apoio político ao PT e nem chamamos voto em nenhuma das suas candidaturas. Uma eleição assim manipulada, ela favorece ainda mais a extrema-direita, que tem hoje o seu principal símbolo numa figura odiosa do Jair Bolsonaro, que é um fruto indesejado da Lava Jato, um defensor da ditadura militar, que assassinou, estuprou e torturou as mulheres. Jair Bolsonaro, ele vem expressando as ideias do que a extrema-direita pode fazer com o nosso país caso siga se fortalecendo. É um projeto de governo que quer aprofundar toda a violência contra o povo negro, as mulheres, a população LGBT. E a gente vê respaldo dessas ideias da extrema-direita se fortalecendo no nosso cotidiano também. Como foi chocante, imagino que todo mundo tenha visto o que aconteceu no clássico do futebol, no domingo, no jogo do Atlético com o Cruzeiro, em que uma parcela da torcida do Atlético fez um grito de ameaça homofóbica, dizendo que se Jair Bolsonaro vem aí, o Jair Bolsonaro ele vem aí para assassinar gays, eles diziam. Algumas mulheres deram entrevistas depois, dizendo como elas ficaram com medo do que tinha acontecido, por serem mulheres e outras também por serem LGBT. A extrema-direita quer aprofundar a realidade desse país que já é um país extremamente violento contra os LGBT, já que a gente vive no Brasil, que é um dos países que mais assassina LGBTs em todo o mundo. A extrema-direita quer aprofundar a marca de sangue de mulheres assassinadas todos os dias no nosso país devido ao feminicídio, que é um crime de ódio contra as mulheres. Não sei se todo mundo pôde ver mais um crime de feminicídio na segunda-feira, que uma idosa foi assassinada com 6 tiros, 2 tiros na cabeça por seu ex-marido, e ele disse que não se arrependeu do crime em Montes Claros, porque ele falou que era um recado. Ele falou que era um recado aos maridos para darem mais carinho às suas mulheres. Para as mulheres darem mais carinho aos seus esposos. E por isso ele tinha assassinado. É chocante, é estarrecedor o que isso acontece, e é isso que a extrema-direita, os ideais que vêm junto com a extrema-direita, que odeia
as mulheres, os LGBTs e todo o povo negro. A expressão dessa extrema-direita, ela ganha a cara em Minas Gerais num candidato da direita golpista chamado Antônio Anastasia, que é do PSDB, foi relator do impeachment no Senado, que levou ao golpe contra a Dilma Rousseff em 2016. Anastasia, que é amigo de Aécio Neves, e que eles juntos fizeram parte do modelo chamado choque de gestão, que foi um modelo de retirada de direitos dos trabalhadores, de aumento da precarização em todo o serviço público, como a gente sente na pele, no caso também da categoria da qual eu faço parte, que na maioria são mulheres trabalhadoras, na categoria da educação e de trabalhadores na educação. E é o mesmo Anastasia que, junto com Aécio Neves, também é acusado de esquemas de corrupção. É tão escandalosa a manipulação que acontece nessas eleições que no mesmo dia que o Lula foi excluído do processo eleitoral, tendo cassado a sua candidatura, foi o mesmo dia que a Justiça arquivou um dos inquéritos em que o corrupto Aécio Neves é investigado por um dos seus esquemas. Por isso que a gente tem que ter bastante claro que a Lava Jato, ela não tem nada a ver com combate ao golpe no nosso país. Enquanto eles prendem arbitrariamente o Lula, eles deixam livres o Aécio Neves e o Zezé Perrella. Essa arbitrariedade, ela é mantida por uma casta de juízes privilegiados que ganham altos salários, inclusive recebem acima do teto constitucional de R$33 mil, e chega ao absurdo de um único juiz, um desembargador de Minas Gerais, ter ganhado num único mês R$500 mil no seu salário, num Brasil em que a gente vê hoje 22 milhões de desempregados. E é a população quem paga por esse judiciário golpista, que é um dos judiciários mais caros de todo o mundo, e que hoje tem o seu objetivo de manipular essas eleições para poder implementar ataques ainda mais profundos contra a população, e a gente sabe que quem mais sofre com isso são as mulheres, em particular as mulheres negras. Ou seja, a gente está falando de uma escalada do golpe, que começou em 2016 com o impeachment da Dilma Rousseff, conseguiu passar a reforma trabalhista, conseguiu fazer uma venda mais agressiva do pré-sal e de partes da Petrobras do que já vinha fazendo o governo do PT, conseguiu passar a PEC do teto dos gastos, que contou inclusive com uma resistência importante dos estudantes aqui da UFMG, que em 2016 ocuparam quase todos os prédios dessa universidade, e que agora impede a população de votar em quem quiser. Por isso que nas nossas candidaturas, e também no grupo de Mulheres Põe Rosas, a gente vem colocando muito forte essa denúncia. Porque cabe a uma perspectiva revolucionária batalhar pelos direitos mais democráticos da população. Porque se hoje fazem isso com Lula, imaginem o que não pode fazer com nós mulheres e com o povo negro quando a gente se levantar contra o machismo e com o racismo. Contra essa direita reacionária, o chamado voto útil ganha muita força. Imagino que numa parte importante de vocês que estão aqui, muitos já pensaram, será que eu não voto no Haddad? Será que eu não voto até no Ciro Gomes para não deixar Bolsonaro ganhar? O PT constrói essa narrativa, porque essa narrativa favorece o projeto do PT de tentar voltar com seu projeto político ao governo. Já que, agora, o que a gente tem que ter claro é que, na situação que a gente vive, não existe um mal menor. Porque se a gente chegou na situação que a gente está hoje, essa situação ela acontece após 13 anos de governo do PT. Que foi um governo que, desde o começo, se aliou com empresários, com grandes empresários, e que depois do golpe parlamentar de 2016, seguiu a sua aliança também, defendendo a aliança com políticos e empresários golpistas. Foi aqui em Minas Gerais, inclusive, que o Lula disse, em outubro, quando ele veio para uma atividade na Praça da Estação, ele disse que perdoava os golpistas. Mais ou menos no mesmo momento, a Dilma Rousseff disse que ela perdoava os paneleiros, que batiam panelas na época do golpe. E qual que foi a resposta do regime golpista nessa tentativa do PT de passar panos quentes
na sua política de conciliação de classes. A resposta do regime golpista foi aumentar a arbitrariedade e colocou o Lula na cadeia. Então isso mostra como o projeto de conciliação, ele não pode dar nenhuma resposta à luta que a gente faz pelos nossos direitos. O Pimentel, em Minas Gerais, ele também já afirmou em entrevista recente para a Rede Globo que ele quer voltar a governar, caso eleito, em Minas Gerais, ele quer voltar a governar com os parlamentares do MDB. Os mesmos parlamentares que foram favoráveis, parlamentares daqui de Minas Gerais, que foram favoráveis ao impeachment, que foram favoráveis às reformas, que foram contrários à abertura do processo de investigação em relação às denúncias de corrupção do Michel Temer. Isso mostra que o PT não vai se enfrentar com a direita golpista, muito menos com a extrema-direita reacionária que tem a cara do Bolsonaro, mas que vai tentar voltar ao governo com a sua estratégia de conciliação. Mas agora, no momento de aprofundamento da crise política, econômica e social que a gente vive. Diferente do período de crescimento econômico internacional, dos anos do governo Lula pôde se apoiar para conceder algumas pequenas concessões para as massas e garantindo os lucros históricos para a grande burguesia, esse momento que o Lula governou não existe mais. Os governos que assumirem daqui para frente terão que ser governos de mais ajustes, governos de responsabilidade fiscal. Por isso que essa política de conciliação do PT só pode levar a mais derrotas das mulheres, do povo negro, do LGBT e de toda a classe trabalhadora. Porque eles mantêm a conciliação, a sua vontade de manter a conciliação com os golpistas, enquanto não tocam em um único privilégio dessa casta privilegiada de juízes que hoje intervém no processo eleitoral. É pura demagogia, portanto, que a Dilma e o Pimentel, nas propagandas de televisão, que imagino que vocês já devem ter visto, quando eles falam que eles votam no PT porque eles vão fazer um Brasil feliz de novo. Esse é um slogan que o PT está colocando na sua campanha. E é uma verdadeira demagogia, porque quando eles governaram, eles já fizeram governos de ajustes. E vai ser governos de ainda mais ajustes no momento que a gente está agora. A Dilma Rousseff, em 2015, ela cortou 10 bilhões da educação. Foi no governo da Dilma Rousseff que também foi cortado o seguro-desemprego. E isso, a Dilma Rousseff, quando ela fez a sua propaganda eleitoral na época do seu segundo governo, ela falou que isso não ia acontecer nem que a vaca tossisse. A gente sabe que a vaca não tosse, mas um governo de conciliação de classes retira os nossos direitos. O Fernando Pimentel, por sua vez, nas propagandas eleitorais, ele pergunta: o que você sabe sobre o governo Fernando Pimentel? E daí ele afirma na propaganda eleitoral: ninguém sabe nada, porque quando as coisas boas acontecem, as pessoas não costumam perceber. O que é uma verdadeira mentira, porque todo mundo sabe que o governo Fernando Pimentel é o governo que atrasa e parcela o salário dos trabalhadores da educação e dos aposentados, que passam necessidades, têm um endividamento de suas famílias, enquanto os empresários seguem lucrando e ainda mais com muita isenção fiscal por parte do governo do PT. O governo Fernando Pimentel já assumiu que ele vai fazer a reforma da Previdência em Minas Gerais, parecida com a reforma da Previdência do prefeito direitista João Dória em São Paulo, que queria privatizar parte da Previdência, e que esse projeto foi derrotado com uma greve enorme das trabalhadoras da educação de São Paulo. E é esse projeto de um governo parecido com o governo de direita de São Paulo que o Fernando Pimentel quer fazer aqui em Minas Gerais. Ele alega que o Estado hoje tem um déficit de 8 bilhões de reais e por isso ele seria obrigado a fazer a reforma da Previdência. Mas o que ele não fala é que ele paga mais de 13 bilhões de reais em isenção de impostos para os grandes empresários. Então é esse o governo que promete governar para seguir mantendo os lucros dos grandes capitalistas aqui no nosso Estado. O governo do Fernando Pimentel também denuncia o boicote do PSDB
e do MDB em relação ao governo petista em Minas Gerais. E é verdade. Inclusive, Fernando Pimentel coloca um número de 360 milhões que foram boicotados de verbas para o Estado de Minas Gerais por ser um Estado dirigido pelo PT. Porém, esse valor de 360 mil reais, ele é uma parcela ínfima, do valor que o Pimentel paga com isenção de impostos. Se a gente for fazer uma comparação, o que o Pimentel paga em isenção de impostos para os empresários é 38 vezes mais do que o boicote dos golpistas ao governo do PT em Minas Gerais. Além de que a gente viu após o crime da Vale, da Samarco e da BHP em Mariana, que segue na impunidade, depois de 3 anos, o papel que cumpriu o governo do Pimentel em estancar a enorme crise que se abriu naquele momento, garantindo depois os lucros das mineradoras e seguindo, portanto, o enriquecimento de todos os empresários da mineração. A escalada de politização das Forças Armadas que a gente vê hoje, ela tampouco surge do nada. Durante os 13 anos do governo do PT, as Forças Armadas, elas também tiveram protagonismo dado pelos governos petistas. Como, por exemplo, Dilma Rousseff, que durante as jornadas de junho de 2013 acionou a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que está prevista na Constituição, de uma Constituição de 88, que foi tutelada pelos militares, exatamente para permitir esse tipo de intervenção quando necessário, e colocou a Força Nacional de Segurança para reprimir a juventude que naquele momento saía nas ruas. Naquele ano, a gente teve 3 mortos em Minas Gerais. 3 jovens que foram mortos por consequência da repressão. O governo de Fernando Pimentel aqui em Minas Gerais também reprimiu a juventude toda vez que ela saiu às ruas. Em 2015, na luta contra o aumento dos transportes. Em 2016, na luta contra a PEC do teto dos gastos. E esse ano, na nossa greve de professores, que a gente recebeu bala de borracha, bomba, em uma das manifestações que a gente fez. Então é pura demagogia que os candidatos do PT falem que vão revogar as reformas dos golpistas quando a gente se colocou à frente dessa luta, a gente recebeu a repressão por parte desses governos. Para derrotar os golpistas e a extrema-direita, o PT não é uma alternativa, o voto no Ciro Gomes muito menos, porque essa batalha vai além das urnas. Eles fazem demagogia com os nossos direitos, mas todos eles vão seguir pagando a dívida pública, que equivale a um montante de R$1 trilhão ao ano, que vai para os bolsos de grandes capitalistas nacionais e estrangeiros. Uma vitória eleitoral contra o Bolsonaro ou contra a Anastasia em Minas Gerais não resolve a situação que a gente tem hoje, porque a gente vai seguir contando com 20% do eleitorado que vai servir como base para a extrema-direita, para o alto comando das Forças Armadas, seguirem pressionando para que mais ataques sejam feitos contra as mulheres e contra toda a população e contra a classe trabalhadora. O combate real, portanto, ele vai se dar fora do processo eleitoral, ele se dá na luta de classes. E o papel do PT é de tentar conter a luta de classes, tentar desmoralizar as nossas lutas, tentar desmoralizar o papel dos sindicatos, por via do papel que cumprem as direções da CUT e da CTB, na desorganização das nossas lutas, tentando conter a revolta dos trabalhadores e até mesmo tentando retirar o caráter radical das nossas lutas, como está acontecendo agora também no movimento das mulheres contra Bolsonaro, numa tentativa do PT tentar dirigir esse movimento num voto pró-Haddad, quando a nossa luta tem que ser muito mais radical contra todos os ajustes, os governos de extrema-direitas que vêm aí pela frente. Por isso que para enfrentar a extrema-direita e os golpistas, a gente precisa de uma esquerda anticapitalista, que supere pela esquerda o PT e que apresente uma perspectiva revolucionária que possa organizar os trabalhadores junto com a juventude LGBT e as mulheres. Um
partido que aparece algumas vezes como possibilidade para as pessoas é o PSOL. Porém, o PSOL ele não vem se apresentando como essa alternativa para lutar contra essa extrema-direita. Pois, em primeiro lugar, eles teriam que ter colocado no centro das suas candidaturas uma coisa elementar, que é a denúncia da manipulação desse processo eleitoral, a denúncia do alto comando das Forças Armadas. E eles não fizeram isso. A gente do MRT, inclusive, chegamos a propor para o PSOL que colocasse com centro nos seus horários eleitorais da televisão e que usasse todo o seu serviço de advocacia para fazer medidas jurídicas contra a prisão arbitrária do Lula e pelo direito que se candidatasse. Eles não fizeram isso e a gente vê hoje que um ataque da direita golpista passou. Em Minas Gerais, tampouco são alternativa, porque as suas candidaturas majoritárias sequer falam de golpe num momento como esse. As suas candidaturas proporcionais, como por exemplo a que mais aparece, que é a da Áurea Carolina, fala de golpe, mas não defende uma verdadeira ruptura com o capitalismo, em nenhum momento defende o não pagamento da dívida pública e não aposta na luta de classes para uma saída, contra a extrema-direita que a gente precisa. Eles apostam na maior representatividade dos movimentos sociais no parlamento como via de mudança. Porém, a gente vive uma extrema manipulação desse processo eleitoral, dentro de um regime que assassinou a Marielle, um crime que segue na impunidade. Então, acreditar que colocar movimentos sociais no parlamento seria uma via de mudança, não é uma via que a gente vai ter para garantir os nossos direitos. A escalada do golpe do Brasil, combinada com o aprofundamento da crise política, econômica e social, vai exigir soluções de força. A extrema-direita, o alto comando das Forças Armadas, eles se preparam estrategicamente para isso. A gente também precisa se preparar desde essa perspectiva. E preparar também setores, frações do movimento de mulheres que se preparem dessa forma. Eles querem cercear o direito da população para impedir que a nossa maior força se organize, que é a força da unidade da classe trabalhadora com as mulheres, com os LGBTs e com todo o povo negro. Eles querem controlar com tudo a força da mulher negra, que lutou contra a escravidão, se organizou nos quilombos e hoje resiste à reforma trabalhista. E que vive na iminência de grandes tragédias com rompimento de barragens por toda Minas Gerais. Eles querem controlar a força das mulheres venezuelanas que buscam no Brasil uma vida menos sofrida e se enfrentam com a xenofobia. Eles querem controlar a força das jovens que decidem fazer um aborto e vivem na clandestinidade. Assim como eles querem controlar a força das mulheres que decidem ser mães e que ambas vão se enfrentar com o patriarcado. A força das professoras que levaram bala de borracha do governo Fernando Pimentel e que levaram jatos de água fria do Calil em Belo Horizonte. Eles querem controlar a força das estudantes da UFMG que tomaram esses prédios contra a PEC do teto dos gastos, assumindo uma luta contra um ataque que seria um ataque a toda a população. Eles querem controlar a força de todas as mulheres que se enfrentam com a dupla jornada de trabalho todo dia e do trabalho doméstico estafante. Eles querem controlar a força das mulheres que se levantam contra o machismo e que prometem se levantar também contra a extrema-direita. A gente alimenta o ódio de todas essas mulheres contra o velho mundo capitalista que a gente vive, mas não um ódio individual. A gente alimenta o ódio dessas mulheres por nos reconhecer como vítima de uma velha ordem social que fede. Louise Michel, uma combatente da Comuna de Paris, há muitos anos atrás, disse: cuidado das mulheres, com as mulheres, quando elas tomarem nojo por tudo que as rodeia e começarem a se levantar contra o velho mundo. Nesse dia, vai começar a surgir um novo mundo. E é por isso que a gente do MRT somos uma força que organizamos junto a centenas de mulheres por todo o país, com o Pão em Rosas,
uma perspectiva de combate à extrema-direita e ao golpismo, sem ter nenhum comprometimento com o PT e o seu projeto de conciliação de classes. Nós somos os grupos que batalhamos para trazer a maré verde da Argentina para o Brasil na luta pela legalização do aborto e que propusemos os atos que levaram milhares de mulheres em todas as capitais, como aqui também em Belo Horizonte, no dia 8 de agosto. Somos também o grupo que organizamos hoje o Esquerda Diário, que é um site que alcançou nesse último mês mais de 1 milhão de leitores, no momento dessas eleições manipuladas, em que as pessoas querem uma saída para conseguir combater a extrema-direita com independência do PT. Por isso que eu convido todas e todos que estão aqui a virem com a gente para somarmos mais vozes anticapitalistas nessas eleições manipuladas. E para a gente transformar esse ódio que todo mundo sente em organização militante, capaz de superar pela esquerda o projeto de conciliação de classes do PT, para a gente poder combater de verdade essa extrema-direita que nos odeia. Muito obrigada.